Olá, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal da NET, seu canal da BTV e também através das redes sociais da Câmara de Vereadores. Estamos utilizando aqui o plenário da Câmara como estúdio para gravar este programa, porque o plenário nos permite o distanciamento social e com isso a gente garante aí saúde plena a todos. Quem é o entrevistado de hoje do Fala Vereador? É o vereador Bruno Cunha que está conosco. Vereador, um prazer tê-lo conosco aqui no Fala de hoje. Eu que agradeço, Marcão, cumprimento todas as pessoas que estão acompanhando. Sabe que eu adoro vir aqui, porque é uma grande possibilidade, eu falo pouco, né? Uma grande possibilidade da gente apresentar para a comunidade os nossos projetos, as nossas lutas, as nossas conquistas aqui no Legislativo Blumenauense. Vereador, o senhor tem uma função muito importante numa das principais comissões da Casa, que é a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. O senhor é vice-presidente. Por que é tão importante essa comissão e como estão os trabalhos nos encontros que acontecem semanalmente? A gente tem uma luta muito grande aqui pela parte técnica. Eu que tenho na minha formação, mestrado, especialização, graduação, sou advogado, eu luto para que a gente tenha critérios técnicos, que a gente siga de verdade a Constituição, conforme todos os vereadores dessa casa, né, e vereadoras, juraram fazer no seu ato de posse. E muitas vezes a política, infelizmente, Marcão, ela predomina sobre a parte técnica e a parte jurídica. E a gente luta de uma forma muito valente e corajosa aqui nessa casa para que a gente tenha análise detalhada e que seja justo, independentemente se o vereador é de base, não é da base do governo, para que os projetos que possam passar e vir na discussão sejam projetos constitucionais. Então a gente tem esse posicionamento conhecido aqui na casa de ser um vereador eminentemente técnico e eu tenho muito orgulho disso e cumpro a função da qual eu prometi para a população que faria. Vereador, o senhor, além do trabalho interno aqui, o senhor procura também sempre visitar a comunidade, estar aí junto da nossa comunidade. O senhor esteve aí visitando a escola Oscar Oberhaun, ali no bairro Água Verde, né? Foi conhecendo um pouco mais aí sobre o pioneirismo com relação ao projeto de inclusão da comunidade surda, né? Fale um pouquinho mais dessa sua visita. Perfeito. Duas questões importantes. A gente sempre procura estar nos bairros da cidade, né, acompanhando as demandas. Com a experiência agora de seu segundo mandato, a gente consegue equilibrar melhor essa dosagem de atender a comunidade aqui, mas também estar ali no dia a dia. E segundo, eu tenho uma luta muito grande pela parte da inclusão, especialmente no que tange a comunidade surda. E desde o início do nosso mandato foi algo que me sensibilizou, que realmente tocou meu coração, de ver as dificuldades que eles tinham em relação aos órgãos públicos, de serem atendidos. Então, coisas simples, como um pedido, uma indicação, para que nas lives da prefeitura tivesse intérprete, para que aquelas pessoas tivessem também o direito de informação que nós temos assegurado, Marcão. E isso foi criando esse vínculo e essa relação. E existe um projeto muito interessante da Secretaria de Educação, de fazer um projeto piloto na escola Oscar Oberhaun, no querido bairro da Água Verde, do qual vivi toda a minha infância e tenho uma afeição muito grande, inclusive pela escola ali com vários amigos. Eles estão fazendo um projeto piloto lá, bilíngue, de toda a educação das crianças também em relação à língua de sinais. E foi muito emocionante para mim chegar lá e ver crianças de 8, 9 anos sabendo se comunicar muito melhor do que a gente, né? Algo que eu quero aprender ainda. E eu acho isso fantástico, porque aqui a gente está lutando, sim, né, para a central de intérprete, a gente está lutando para que os servidores de carreira tenham curso de Libra. Mas quando você forma 1000 alunos em relação a isso, você cria, na verdade, um grande contingente de pessoas que reproduzem esses valores e que, sobretudo, Marcão, vão ter um olhar mais inclusivo da realidade. Porque eu acho que a gente produz um grande exército do bem no sentido de termos pessoas que vão ser porta-voz da empatia. Porque uma criança, além de aprender a questão de Libras, ela com certeza, ela está aprendendo a se colocar no lugar do outro. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem na sociedade. Então eu continuo nessa luta, né, e sendo uma voz muito firme aqui para todas as minorias da nossa sociedade. Olha, e o senhor também tem feito um trabalho incansável aí na luta contra os maus tratos aos animais, né? Fale um pouquinho sobre esse seu trabalho, principalmente também porque esse mês é um mês de conscientização, não é mesmo? Perfeito, a gente está adentrando aqui com um projeto também que está sendo discutido no Brasil inteiro
que é o projeto, na verdade, do Abril Laranja. A ideia é conseguir dar mais visibilidade em relação a esse assunto. Aqui na casa fomos autor de diversas leis importantes, né? A questão que prevê multa para maus tratos e abandono de animais. A gente tem cobrado muito essas políticas públicas, sempre nessa luta. Isso é um compromisso que eu tenho de vida, que vem da minha vida de voluntariado, que vem antes de eu ser vereador. E quando eu me elegi, eu falei que eu lutaria por todas as causas que envolvem as pessoas, mas daria uma atenção também muito especial ao tema do direito dos animais, e a gente segue nessa questão, cobrando ações do poder público. Agora vem melhorias também do órgão público no CEPREAD, a gente vem cobrando mais campanhas de conscientização, de adoção nos ônibus da cidade. A gente permanece na luta pelas castrações públicas e apoiando projetos privados também e fazendo a diferença, porque eu acredito que a gente pode construir uma sociedade melhor para as pessoas e para os animais, e a gente segue nesse direcionamento. Qual é a ideia aí do Abril Laranja? É que a gente consiga dar ainda mais visibilidade à questão dos maus tratos. Claro, todos os meses essa situação acontece, mas a gente quer um diálogo maior com a sociedade. Hoje, graças a Deus, Marcão, as pessoas estão denunciando mais, essas demandas estão chegando. Nós conseguimos construir uma realidade no país onde pessoas estão sendo presas por maus tratos aos animais. Só que para avançar, a gente precisa do Poder Executivo, a gente precisa do Poder Legislativo e a gente precisa da sociedade civil. Então, esclarecer ainda, né, como se fazer as denúncias, conscientizar determinadas questões equivocadas, trabalhar melhor essa questão com as novas gerações, com as crianças, é muito importante e é fundamental. Então, a gente quer uma ação mais específica, mais contundente do poder público nesse sentido. O senhor teve uma ideia e acabou levando essa sua ideia à prefeitura. É uma indicação que o senhor fez aqui através da Câmara de Vereadores, no qual o senhor solicitou, enfim, a possibilidade de se fazer uma campanha de arrecadação de alimentos no momento que as pessoas forem receber a vacina contra o Covid. Isso já está acontecendo, né, vereador? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso. Perfeito. A gente tem tomado um cuidado como vereador de estar visitando, de estar mandando encaminhamentos que a gente entende que podem ser melhores e ajudar a nossa comunidade nesse processo todo de vacinação. E uma ideia que nos chamou a atenção, que em outras cidades do Brasil eles adotaram, Marcão, foi no momento da vacinação fazer essa campanha solidária. Não é obrigando ninguém, sim, mas é tentando conscientizar as pessoas de dar alimento. Hoje, os números que a gente tem da Secretaria de Desenvolvimento Social mostram, pelo menos triplicou a demanda. Ou seja, muitas pessoas que antes não precisavam, hoje estão passando por situações muito complicadas e difíceis e precisando da doação. E o nosso povo é um povo muito solidário, a nossa cidade é muito solidária. E a campanha mal começou e a gente já tem números muito elevados de doações. Então, acho que estimular, né, esse sentimento, o sentimento de levar e de pensar um pouquinho no próximo, é muito importante. Então, são todos alimentos que vão estar sendo utilizados aí para a comunidade, para as pessoas que estão necessitando. Algo simples, mas o que a gente fez foi só um elemento de conexão, fizemos essa indicação e fiquei muito feliz de que foi acatado e ajudou a nossa sociedade. Então, você que vai tomar a vacina ainda pode levar um quilo de alimento não perecível, né? Fomentando ainda mais essa ideia do vereador Bruno Cunha, e você vai poder ajudar pessoas que realmente necessitam aqui na cidade de Blumenau. Aliás, diga-se de passagem que a vacina ela é de graça para todos. Quem tem posses, quem tem bem, quem tem dinheiro, quem não tem, né? Todos têm acesso à vacina de graça pelo governo. Então, nada mais justo do que as pessoas aí também ajudarem aí a nossa comunidade que está precisando, não é verdade? Com certeza, a gente tem lutado por isso. Acho que depois a gente discute uma situação aí que está na ordem do dia, que é um nosso projeto de lei aí, que envolve também multa para as pessoas que não comparecerem na vacina sem a devida justificativa. Lembrando que você colocou essa questão para a população é de graça, mas ela é paga pelos impostos de todos nós pagamos por essa situação, e é muito importante que se tenha um profundo respeito a toda a comunidade, um respeito àqueles profissionais da saúde que estão se dedicando mesmo exaustos para que a gente possa vencer a pandemia, e tantas pessoas, né, Marcão, que aguardam ansiosamente, aí me incluo, para que a gente tenha a oportunidade de ser vacinado. Eu acho que muitas pessoas estão precisando ter um pouquinho mais de respeito, de compromisso e de empatia. Já que a gente está falando sobre esse assunto, eu vou puxar esse assunto. O senhor teve uma ideia que eu achei fantástica, porque a Prefeitura estava divulgando até então que muitos blumenauenses faziam inscrição para tomar vacina contra o Covid e não apareciam para tomar vacina, né? Causando prejuízos, tirando a vez de quem realmente estava precisando da vacina, né? E é uma questão até de vida, né? E o senhor, também preocupado com essa questão, levou aí ao Executivo uma ideia, através de um projeto de lei,
quem não comparecer para receber a vacina do Covid sem justificativa poderá ser multado, vereador. Fale sobre isso. Exato, acho que isso é o certo. Eu quero dizer que além desse projeto de ter essa previsão de multa, por todos esses motivos que a gente acabou de falar, ele tem um cunho muito pedagógico, Marcão. Eu tenho certeza que a partir do momento que a gente adentrou, que a gente levantou essa discussão, a gente fez muitas pessoas que talvez simplesmente não iriam e não dariam justificativa começar a pensar, e eu acredito que às vezes não por maldade, às vezes mesmo porque a gente está vivendo uma sociedade muito individualista, que a pessoa pensa muito na vida dela e não se preocupa muito com o outro, né? E eu acho que as pessoas repensam o posicionamento. E mais do que isso, a gente levantou uma discussão indo na raiz de um problema muito grande. O nosso projeto é direcionado para a questão do Covid. Agora, existe 30% hoje, os números oficiais, aproximadamente 30% das pessoas que marcam consultas ou exames na rede pública não comparecem. E aí eu faço a seguinte indagação. Vejam só, um país, gente, onde tantas pessoas acabam falecendo sem ter oportunidade de serem consultados, de fazerem exames. Isso não é um absurdo? Um país onde a gente tem essa situação de gente que precisa, 30% das pessoas não conseguem nem desmarcar algo do qual marcaram, desperdiçando dinheiro público e mais, tirando a vez de quem necessita. E eu acho que aí a gente precisa fazer uma discussão muito profunda, Marcão, porque muitas pessoas, mas se eu marquei e não fui, é problema meu. Não, seria problema seu se fosse da iniciativa privada. Aí cada um faz aquilo que quiser, o dinheiro é seu. Agora, a partir do momento que existem recursos públicos que envolvem toda a comunidade, toda a sociedade, que nós todos pagamos e mais, num país tão desigual na parte dos impostos, as pessoas mais carentes são as que mais pagam. Então precisa ter uma retaliação. As pessoas têm que entender que a gente vive em sociedade, a gente tem direito, mas a gente também tem obrigação. E eu acho muito triste que a gente tenha que entrar com um projeto de lei disso, porque mostra valores básicos que a sociedade perdeu. Mas, infelizmente, no nosso país, muitas coisas só acontecem, só vão para frente quando se tem multa, quando dói no bolso. E eu digo com muita tristeza, porque isso mostra o quanto nós, enquanto sociedade brasileira, ainda estamos atrasados. E é importante salientar que toda a população de Blumenau vai passar por esse momento de ir lá buscar vacina. Então, se conseguir aí com que essa sua vontade, essa sua lei aí seja aprovada, realmente vai conseguir com que muitas pessoas acabem sendo chamadas a atenção, pelo menos, por um ato como esse, né? Eu acho que esse projeto de lei ele ajuda indiretamente a salvar vidas, porque ele faz com que pessoas que vão desperdiçar a questão, porque muitas dessas doses, quando as pessoas desmarcam, podem não ter tempo de serem reaproveitadas. E faz com que a gente possa adiantar essa questão da fila. Então, realmente, é uma preocupação muito grande social. A gente escutou de várias pessoas e nós achamos aqui uma brecha jurídica, né? Acredito, inclusive, que vai ser destaque nacional. Vários vereadores de inúmeros lugares entraram em contato comigo. Muita gente achava que não seria possível, mas a gente achou numa lei de 95 uma brecha, especificamente no artigo 262, por ter esse perfil mais técnico de ser advogado, a gente encontrou um caminho constitucional para fazer essa alteração. Espero agora que os colegas tenham essa sensibilidade, que o prefeito também sancione. Acredito muito nisso, até porque ele mesmo levantou esse tema nas redes sociais e eu tenho certeza que isso vai ser muito favorável para a população. E acho que grande parte da população, as pessoas que têm realmente essa responsabilidade, estão apoiando esse projeto. Vereador, uma das grandes reclamações aí por parte dos parlamentares era que o Executivo, por vezes, mandava os projetos aqui para a Câmara de Vereadores, urgentíssimo, né, em caráter urgente, urgentíssimo, e muitas vezes os vereadores não tinham tempo de buscar ali os detalhes desse projeto, até às vezes para melhorá-lo ou não, até mesmo para aprová-lo ou não aqui na casa, e era um assunto muito latente aqui nos corredores da Câmara, essas situações. Principalmente no final do ano, tinha que aprovar projeto e tal, e às vezes não dava tempo dos vereadores sequer abrir o projeto para estudar ele mais a fundo. Era uma reclamação constante aqui na casa. E o senhor, juntamente com outros parlamentares, naturalmente, conseguiu aí mudar, pelo menos em parte, avançar pelo menos em parte essa questão. Pelo menos o projeto terão 24 horas para passar aqui na Câmara de Vereadores. Eu vou chamar um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa sua ideia, Perfeito. Esse seu projeto que acredito que avançou bastante aqui no Parlamento Blumenauense. Nós vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta nesse bate-papo com o vereador Bruno Cunha. É um minuto só e a gente já volta. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer.
Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa tem por objetivo discutir, debater assuntos da nossa comunidade e falar do trabalho que é desenvolvido por cada vereador de Blumenau. Para você que não acompanhou o bloco passado, nós estamos recebendo com muito carinho aqui no plenário da Câmara, que estamos utilizando como estúdio, o vereador Bruno Cunha. Vereador, vamos falar sobre aquele seu projeto, né, que era uma ânsia aí de todos os vereadores, que muda aí o regime dos projetos que vêm aqui para essa casa. Não tem mais o urgente e urgentíssimo, até pode ter, mas esse projeto vai ter que ter um trâmite de 24 horas, é isso? Uma luta histórica de mais de 20 anos nesse parlamento, a gente teve coragem de encabeçar, tivemos mais 4 vereadores que foram autores também, a gente fez uma luta muito grande e com muito orgulho. Um projeto que é aprovado tem um impacto muito forte para a sociedade. Por quê, Marcão? Porque faz que aquele princípio da transparência seja respeitado. A gente não pode aqui simplesmente chegar a um projeto na ordem do dia e eu votar em algo que eu não sei o que trata. Se eu vou exercer a minha função de fiscalizar, eu tenho que ter tempo de analisar. Isso acontecia muito, projetos aqui com várias páginas, com uma complexidade danada, eu colocava em votação, eu tenho que votar sim, não, abstenção. Isso é muito complicado. Segundo ponto, era uma forma também de evitar discussões em questões polêmicas, de botar a goela abaixo e de não permitir a sociedade discutir, principalmente situações que envolvem minorias. Então, com isso, a gente promove a democracia de verdade. Então, foi uma luta muito grande, né, que se há décadas tentava fazer. E tivemos aí essa luta que muito me orgulha e sei que foi muito positivo para o Legislativo, mas positivo principalmente para a população de nossa cidade. Vereador, com relação aí a um projeto de incentivo às startups aqui do nosso município, o senhor está com um projeto nesse sentido, tramitando aqui na casa, como é que está esse trâmite e o que o senhor pretende colocar à disposição das startups? Eu tenho lutado muito para o desenvolvimento econômico, sobretudo na parte de inovação. No primeiro mandato, parceria com outro colega, a gente já fomos autores do anteprojeto de fomento à inovação e à tecnologia. Agora, a gente está querendo avançar ainda mais, Marcão, porque eu vejo que o setor de inovação é uma grande possibilidade da gente desenvolver a economia da cidade, porque está no DNA de Blumenau, gera oportunidades para os jovens e, principalmente, mesmo com as dificuldades financeiras, é um setor que ainda tem números muito positivos. Esse nosso projeto é um projeto que vem inspirado na cidade de Curitiba e tem como objetivo desburocratizar a administração pública para fazer que jovens que estão começando com ideias de startups, e a gente tem aqui em Blumenau cases, a gente tem casos de jovens que começaram com ideias simples e que hoje estão com rentabilidade de milhões de reais. Então, para que muitos desses projetos não se percam no caminho, a gente quer desburocratizar para dar um incentivo, né, da administração pública em parceria com o Centro de Inovação, com o Instituto Gene, para que a gente possa fomentar. Então, a gente sabe que, sobretudo, é uma grande possibilidade de tentarmos transformar a nossa cidade num Vale do Silício brasileiro. Blumenau tem esse potencial e a gente precisa enxergar isso, sair da política tradicional e olhar para frente. E é aquilo que a gente propõe aqui no Parlamento. E como é que está esse projeto? Em termos já teve pareceres favoráveis, já passou aqui em algumas comissões, a gente está esperando só, aguardando, né, para que seja colocado aqui em votação. Bom, o senhor tem uma ideia também do IPTU Verde. O que é esse projeto? Perfeito. Esse também é uma luta muito grande, histórica. Mais uma vez, a gente, como advogado, fomos achar uma brecha. Houve uma alteração na lei federal. Esse projeto já tentaram passar umas 8 vezes aqui na casa e não conseguiram, mas por conta de uma mudança federal, agora juridicamente é possível e já levou parecer de constitucionalidade também. É a ideia de que a administração pública incentive, né, imóveis, pessoas que fizerem algumas adequações ambientais, telhado verde, energia solar, possam ter diminuições na questão dos seus tributos. É uma forma da gente desenvolver a parte sustentável da cidade e procurarmos também, Marcão, a questão até de uma estética. Várias cidades na Europa têm feito disso, têm feito desse diferencial ambiental, inclusive digamos, um atributo muito importante na parte turística. E a gente quer fomentar isso. Então, a parte de autorizar passa aqui pela Câmara e depois a gente quer construir com o Poder Executivo também. Tá certo. Vereador, só para encerrar, o senhor tem um projeto, na verdade uma indicação
do projeto de lei de inclusão alimentar em eventos criados aqui na cidade. O que é isso? A gente já conseguiu, através de uma indicação, colocar isso na prática, que foi na Oktoberfest, para que pessoas que tenham, né, restrições alimentares, celíacos, diabéticos, avesso à lactose, vegetarianos, possam ter opções naquele evento. A gente quer, na verdade, estender isso como um programa de política pública, pensando também, né, em todos os elementos de educação, para que essas pessoas com essas necessidades sejam devidamente respeitadas. Tá certo. Vereador Bruno, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Espero contar com o senhor aí em outras oportunidades. Eu que agradeço, todos aí convidados para conhecerem melhor o nosso trabalho. Estamos à disposição e vamos continuar lutando para construir uma cidade que a gente é apaixonado, uma Blumenau melhor para todas as pessoas e para os animais, com muito trabalho, como vocês viram, em várias áreas. Juntos nós somos fortes. Um abraço e sucesso, vereador. Obrigado. Bruno Cunha, esse foi o vereador que nós entrevistamos aqui no Fala. Fala que fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Voltaremos na semana que vem conversando com outro parlamentar aqui da cidade de Blumenau. Um abraço a todos. Até lá.